graça e use a nossa vida e dê ouvidos para cada um de nós, atentos para ouvir e dar ouvido, né? Aplicar a palavra de Deus em seu. Amém? Eu queria ler com vocês queria começar com o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, 18. Eu tenho ele no telão, mas se você quiser ligar a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar. O texto diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Quero também ler com os irmãos o texto de Hebreus 12, 2. Diz o texto: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. 1 Coríntios 1, 18, já foi citado aqui hoje, diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Vamos orar. Meu Deus, te louvamos por hoje à noite, te louvamos por essa palavra. Prepara-nos, ó Deus, para falar, para ser boca do Senhor nesse lugar. Prepara o nosso coração também para te ouvir a voz. Fala conosco, queremos te ouvir. Amém, amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos, como disse, hoje nós vamos falar sobre o significado da cruz, sobre o lugar da cruz na nossa vida. Mas antes eu queria mencionar aqui, fazer menção ao comentário do pastor John Stott a respeito desse assunto. E é muito interessante isso, que às vezes coisas tão maravilhosas como essa nos passam despercebido. Ele disse que nenhum dos evangelistas disse que Jesus morreu. Que coisa interessante. Nenhum dos evangelistas diz assim, e morreu. Acabou morrendo. Não existe essa expressão. Ao contrário, é muito provável, segundo o pastor John Stott, que eles o fizeram assim, porque eles fazem isso deliberadamente, eles evitam a palavra morreu deliberadamente, com certeza, para que a gente não entenda que a morte é ativa nesse processo do sacrifício vicário de Jesus. Ele não se rende à morte, não se rende à autoridade da morte, a morte não reclama o seu direito. O que acontece, na verdade, é que Jesus não se torna necessariamente uma vítima da morte, antes ele é que capturou a morte como vencedor sobre ela. Jesus é ativo nesse processo. A gente vê as diferentes expressões que os evangelistas usam. Por exemplo, Marcos capítulo 15, 37 diz: com um alto preço ele bradou, ele expirou. Não é? Em Mateus 27, 50, ele diz: entregou o Espírito. Em Lucas 23, 43, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em João 19, 30, o texto diz que ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus, ele não é passivo nesse processo, ele é ativo. Jesus priorizou, irmão, a sua morte em nosso favor. Jesus poderia ter escapado no último momento, no último minuto, no último instante, se assim ele quisesse, mas preferiu fazer a vontade do Pai e se entregar a mim, por minha causa e também por sua causa. No Getsêmani, o apóstolo Pedro até quis, não é, evitar aquilo. Não somente nessa ocasião, mas no jardim de Getsêmani, a gente vê que ele inclusive tira de uma espada para matar os carrascos de Cristo. Mas o próprio Jesus diz que ele poderia chamar 12 legiões de anjos para libertá-lo, para resgatá-lo daquela situação
tão angustiante. Ele poderia ter descido da cruz, porque essa era a proposta dos seus zombadores. Eles o desafiavam, dizendo: olha, você não ressuscitou mortos, você não curou tantos, então desce daí. Mas Jesus não o fez, ele preferiu se entregar por mim e por você. Por sua livre e espontânea vontade, ele se entregou à morte. Foi ele quem determinou a hora, ele que determinou o modo, ele que determinou o lugar da sua partida. E as duas últimas palavras da cruz, irmãos, a palavra está consumado e entrega o meu espírito. Isso consolida Jesus como Senhor, como vencedor sobre o pecado e sobre a morte. Por favor, aplauda ele. Amém. Aleluia! Devemos vir humildemente, meus irmãos, à cruz, merecendo nada a não ser juízo, implorando por nada a não ser misericórdia, e Cristo nos libertará da culpa, do pecado e do pavor da morte. Ele venceu na cruz, amém? Ele venceu, foi para a liberdade, diz Paulo em Gálatas, que ele nos libertou. Amém, queridos? Você é livre pela cruz de Cristo. Não permita que nada te prenda, não permita que nada, a religião coloque algemas em você, não permita que pessoas, porque as pessoas que uma vez libertas por Cristo, essas pessoas também com Ele foram crucificados em sua morte, se identificam com Ele no batismo. Estas pessoas vivem livre, porque a cruz, irmãos, é o ápice desse evento, do evento que Deus terrestre, não somente Ele encarna entre os homens, mas Ele também se entrega pelos homens, Ele se deixa entregar pelos homens. Esse texto que lemos de 1 Pedro 3,18, que diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Existe, querido, esse texto é um texto muito esclarecedor, um dos grandes textos do Novo Testamento, que fala sobre a cruz de Cristo. Ele fala sobre o propósito da cruz de Cristo, ele fala sobre a razão principal da cruz de Cristo. Um pequeno texto, mas que fala muito. E eu queria fazer três considerações a respeito dessa razão, desse propósito da cruz de Cristo. Primeiro, Cristo morreu para nos levar a Deus, para nos conduzir a Deus, diz o texto. Estamos, irmãos, separados de Deus, ou pelo menos estávamos separados de Deus. A humanidade está separada de Deus e precisa ser levada de volta para Deus. E somente a cruz de Cristo é capaz de cumprir essa tarefa, é capaz de fazer essa obra redentora. Todo ser humano está longe de Deus por sua natureza pecaminosa. Não há ninguém que faça o bem, diz o texto sagrado. O ser humano, ele vive num estado de alienação, de separação de Deus, de inadequação. Não importa quanto dinheiro uma pessoa tenha, não importa quantos recursos uma pessoa tenha, não importa quanto uma pessoa viaje, quanto uma pessoa conquiste no mundo dos negócios, no mundo do artístico, no mundo, e não tem nada, absolutamente nada, que pode completar o homem. Alguém disse que o vazio do homem é do tamanho de Deus. Falei aqui hoje pela manhã que eu entrei no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal aos 20 anos de idade. E eu fiquei 3 anos e pouco sendo soldado no bombeiro, e como a própria carreira militar dá para a gente essa ascensão, né? E na minha época, a partir de concursos internos, estava projetado, estava pronto, estava trabalhando para ascender na carreira
para ser cabo no Corpo de Bombeiro. E eu me tornei cabo em 94. E eu percebi que não aconteceu nada comigo. Alguém disse, e aí, como é que é? Porque estava dizendo que o cabo, né, ele é liberado, vamos dizer assim, ele passa a ter responsabilidade sobre os soldados, logo deixa de fazer faxina e também de puxar a hora parado, não é? Pelo menos na nossa época, talvez nas Forças Armadas ainda seja assim. E essa era uma busca, né, de todos, e é de todos aqueles que estão nesse contexto. Mas alguém me perguntou, e aí, como é que é? É normal, não mudou nada. Na verdade, irmãos, nós ficamos almejando coisas, nós almejamos conquistas, mas se nós estamos esperando que estas conquistas, essas aquisições, essas projeções profissionais, não é, nos tornem mais felizes, nós vamos, porque essas coisas envelhecem, trazem alguma emoção no primeiro momento, mas elas envelhecem. Em 2017 eu fui promovido a oficial no Corpo de Bombeiro, e a gente diz que uma pessoa, quando ela sai de praça para oficial, ela atravessou o Mar Vermelho. A gente tem essa linguagem no Corpo de Bombeiro. Meus irmãos, e só houve uma mudança de função e uma melhor remuneração e uma maior responsabilidade, só isso, simplesmente. Eu tenho dito, queridos, que se o indivíduo ele não foi completo, se ele não se tornou resolvido nesse sentido da alienação e da sua inadequação no mundo, pela cruz de Cristo, nada, absolutamente nada, poderá fazer isso. Eu estou aconselhando os jovens, querido, se você está no RA com uma moça, se você está na corte com uma moça, se você está namorando uma moça, um rapaz, e essa pessoa não é uma pessoa feliz antes do casamento, eu sem medo de errar te digo, evite esse casamento, você vai ter problema. Porque só Jesus pode suprir uma pessoa completamente. Só a mensagem da cruz, só o Evangelho pode fazer isso, que às vezes a pessoa está procurando no casamento, na relação com o outro. Esse espírito, esse sentimento, não será completado por nenhum nível de status social. Essa separação, essa alienação do homem sempre existirá se ele não tiver um encontro com Deus, sempre estará faltando alguma coisa, ele sempre se sentirá exilado, sempre sentirá uma inexplicável saudade do lar. É interessante essa coisa, porque muitas coisas que aconteceram, muitas coisas com o povo de Israel, são tipos, são figuras do que deveria ser e como seria aqui no Novo Testamento. E o exílio do povo de Israel, sobretudo o exílio babilônico, ele é interessante porque, estudando o livro de Jeremias essa semana, eu percebo que, ainda que alguns profetas, falsos profetas, diziam para o povo, olha, vocês vão voltar daqui 2 anos. Jeremias disse para eles, não. O cativeiro durará 70 anos. Então, prosperem nessa cidade. Ganhem dinheiro aí, empreendam nessa cidade. A cidade da Babilônia, que é símbolo de pecado, que é símbolo de uma cidade longe de Deus. A cidade da Babilônia, ela contrasta entre toda a Bíblia com uma cidade de Deus. E Deus está dizendo para o povo de Israel, comprem, prosperem, empreendam na Babilônia, façam ela prosperar, orem pela Babilônia, para que ela tenha paz e vocês tenham paz, casem os seus filhos, netos, tenham uma vida de conquista nesse lugar. Mas é interessante, o salmista e também o profeta Ezequiel faz lamentos a respeito, porque o profeta Ezequiel é um profeta exílico, ele faz lamentos dizendo que saudade que eles tinham da terra, de Jerusalém. Então, querido, sabe o que esse texto está nos dizendo?
que a gente pode e deve, enquanto estiver aqui, a gente pode e deve prosperar. A gente deve casar os nossos filhos, empreender, plantar pomares, comer desses pomares. Mas nada, ninguém, absolutamente nada, posição nenhuma, vai resolver um vazio que o ser humano tem do tamanho de Deus. Não há sensações, não há prazeres que possa resolver isso. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, Deus é tão conhecido esse texto. Ele afirma que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. O pecado é grave, irmãos, ele fez uma ruptura. Ele nos separou de Deus, não é? O texto de Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo agora, pelo sangue de Jesus, por um novo e um vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aleluia! Você pode chegar agora com confiança no trono da graça, no trono da graça de Deus, isso por meio do sangue, sem medo, sem acusações. Não aceite acusações, não aceite acusações. Nós somos o povo arrependido e perdoado. Nós temos a marca do sangue em nossas vidas, conforme ministramos aqui nos dias da Páscoa. Amém? Quantos podem aplaudir Jesus por isso? A cruz de Cristo é para nos achegar a Ele. Agora nós somos agentes dessa reconciliação, porque éramos inimigos de Deus. Mas agora, além de nos tornarmos amigos de Deus, nos tornamos também agentes de reconciliação. Em segundo lugar, o texto diz que o justo morreu pelos injustos. Então, eu digo que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para acabar com essa separação. Eu sempre estou mencionando esse texto, João, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é porque existe uma distância entre nós e Deus. Jesus veio resolver. Essa distância é intransponível. Ele veio resolver. Ele é a verdade. Filosoficamente, nunca, cientificamente, nunca não conseguiríamos chegar a Deus. Ele é a vida, e se diz que a vida é porque existe uma morte, uma separação entre nós e Deus. A cruz de Cristo resolveu isso. Segundo lugar, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme já disse. Pecado e morte, irmãos, estão relacionados do início ao fim em toda a Bíblia. O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23. Jesus, sem pecados, morreu pelo meu pecado e pelo seu, pelo pecado da humanidade, a fim de que fôssemos salvos do pecado e também da morte. Em dias em que muita gente morre, nós podemos ter a segurança de que a morte já foi vencida por Jesus na cruz. O justo pelos injustos, os inocentes pelos culpados. A morte de Jesus, irmão, foi uma morte substitutiva. Quem deveria estar ali era eu e você. Mas nós estávamos, toda a humanidade estar ali. Cada um de nós, na cruz, não conseguiríamos pagar pela nossa dívida. Ainda que tivéssemos 1000 vidas e morrêssemos ou deixássemos morrer na cruz do Calvário, com essas 1000 vidas, nem assim nós pagaríamos a dívida que nós contraímos com o nosso pecado. Ele morreu naquela cruz nos substituindo, pelo seu amor, por sua graça e por sua misericórdia, motivado também, irmãos, pela a consciência de que nós não poderíamos nos resgatar a nós mesmos.
Jesus nos dá a libertação do pecado, da morte, por sua própria morte, não pelos seus pecados, mas pelo nosso pecado. E a ressurreição de Jesus, que é um tema extraordinário em todo o Novo Testamento, prova que ele não tinha pecado, pois a morte só consegue segurar, ela só consegue prender aqueles que vivem no pecado. Como não havia pecado em Jesus, então a morte foi dissipada, a morte perdeu o seu aguilhão, ela perdeu a sua força, ela perdeu a sua autoridade, porque Jesus tinha um sangue inocente. Amém? Jesus morreu a nossa morte, tomou o nosso lugar, e agora nós podemos ser perdoados gratuitamente no amado. Podemos viver de cabeça erguida, podemos saber que por nós não conseguiríamos, mas Ele o fez. Em terceiro lugar, esse textinho tão pequeno nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados de uma só vez, uma vez por todas. Quem diz uma só vez é Hebreus 4:28. Toda a dívida foi paga na cruz do Calvário, de uma vez por todas. É claro que o autor de Hebreus está dizendo isso, explicando que num contexto da velha aliança, todos os anos, cordeiros e cordeiros deveriam ser mortos, cordeiros e cordeiros deveriam morrer, vez após vez, ano após ano, e poderiam entrar pela eternidade morrendo, mas Jesus, Ele se ofereceu uma só vez para pagar a nossa dívida. É por isso que Ele diz na cruz: está consumado, está pago, está definitivamente pago. E esse texto sagrado de Colossenses 2,14, muito conhecido também, diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contrário a nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É interessante, irmãos, muitas vezes a cruz de Cristo retrata um Cristo derrotado, um Cristo forçado, um Cristo constrangido. Mas não é isso que esse texto diz. O texto de Colossenses, ele narra, irmãos, uma espécie de desfile do triunfo. Você sabe que quando o Império Romano vencia uma guerra, conquistava um povo, você sabe o que eles faziam? Eles faziam uma marcha triunfal. Então, o general que participara daquela guerra, ele entrava na cidade em uma marcha triunfal. Eu não sei a ordem que esse desfile trazia as pessoas que daquele combate, daquela guerra participavam, mas ali vinha o general com as suas medalhas, com honras militares. A tropa vinha atrás dele, com certeza, uns faltando braço, cortados, machucados, de muletas, em cima de macas, entrando, honrados, triunfando. Eles haviam vencido a guerra. Entrava com os despojos da guerra, com as conquistas da guerra. O povo aplaudindo, porque ao entrar com os despojos, eles estavam dizendo: olha, nós vencemos, nós triunfamos. E o quadro que o apóstolo Paulo meio que expõe aqui, é esse quadro de triunfo, irmãos. Jesus venceu na cruz do Calvário, tendo ele cancelado uma dívida, um escrito de dívida, uma promissória que era contra nós. Ela constava de ordenanças e regras
regras das quais nós não conseguíamos, não podíamos cumprir. Elas nos eram prejudicial, mas ele removeu inteiramente, ele encravou os escritos de dívida, a promissória na cruz do Calvário, ele fez despojos, ele expôs aqueles que tornavam cativos, aqueles que estavam cativos ele libertou. Ele expôs publicamente ao desprezo, triunfou sobre as sortes espirituais da maldade, sobre os principados. Ele triunfou e ele deixou isso claro. E aí, queridos, nós não podemos viver uma espiritualidade, uma religiosidade decaída, destruída, lambendo o pecado, as feridas, vivendo uma vida derrotada, porque o nosso Deus, Ele triunfou sobre as hordas espirituais da maldade, triunfou sobre a carne, triunfou sobre os mundos espirituais, Ele venceu, amém? E Ele nos tornou vencedores. Melhor, Ele nos tornou mais do que vencedores. Aleluia. E alguém disse que mais que vencedor é aquele boxeador, pugilista, que vai para o ringue disputar $3 milhões numa luta, quem sabe $6 milhões numa luta, e depois de alguns rounds, ele vence o oponente. Ele vence o oponente, apesar de ter ficado todo destruído. É por isso que esses atletas, eles fazem uma luta por ano, a cada 6 meses, porque é um ambiente muito, detona muito a pessoa. E ele cheio de hematomas, tem o seu braço levantado, o cinto colocado na sua cintura, e entra um cheque de $6 milhões desse tamanho, declarando: ele é vencedor. A sua comitiva o leva para casa, ele com aquele cheque daquele tamanho. Chega em casa, a mulher o recebe com um beijo, e os filhos, e ele entrega o cheque de $6 milhões para a mulher e o filho, e os filhos. E diz: vocês são mais que vencedores. Essa é a nossa condição, queridos. Nós não lutamos, mas vencemos. E por isso a Bíblia nos chama de mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto de Hebreus capítulo 9, verso 28, diz: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado do mundo. De forma que o pecado, ou é pecado nós ficarmos tentando fazer alguma coisa para merecermos a salvação. É pecado a gente ficar tentando merecer, forjar, conseguir, conquistar, pagar por aquilo que já foi pago. A nossa tarefa, irmãos, em resposta à sua graça e o triunfo de Jesus na cruz, nos salvando, é a gratidão, é o serviço em resposta a essa tão grande salvação, que diz o texto de Hebreus, no capítulo 2, no verso 3. Porque a gente acha que negligenciar a salvação é a gente não estar nem aí para a morte de Cristo, mas também o é nós ficarmos tentando nos salvar a nós mesmos, quando nós já fomos salvos por Ele. Se você está tentando se salvar, filho, converta hoje seu coração, converta hoje de todo o seu coração para a cruz de Cristo. Porque Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Esta salvação que primeiramente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que a ouviram. Não podemos negligenciar.
ela é poderosa, ela é abrangente, ela é universal. Não tente fazer nada para merecer essa tão grande salvação. Definitivamente você não merece. Definitivamente você e eu não a merecemos. Aceite e descanse em sua obra consumada. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos descansar nessa obra consumada, amém? Levante aí do seu lugar, feche os seus olhos onde você está. Ei, chegue seu ouvido aqui e ouça isso. Eu disse para vocês que o tema dessa nossa mensagem é o significado e o lugar da cruz de Cristo. Feche os seus olhos aí onde você está, por favor. Atente para isso. A cruz de Cristo deve ocupar um lugar central em minha vida e na sua vida. Diga comigo assim: a cruz de Cristo ocupa um lugar central na minha vida. Diga: a cruz de Cristo está no centro da minha vida. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A cruz, meus irmãos, deve ocupar um lugar central na sua vida e na minha, porque ela ocupa lugar central nas Escrituras Sagradas. Quando a gente lê o Novo Testamento, isso fica claro. O Novo Testamento enfatiza a cruz. A última semana de Jesus, por exemplo, a semana da cruz, da crucificação, são dias mais enfatizados pelos autores do Novo Testamento, os autores do Evangelho. O próprio Jesus deu muita ênfase à sua própria morte. Em 3 ocasiões distintas, ele falou que o Filho do Homem deveria ser morto. Então, ela deve estar central na minha vida, porque é central para as Escrituras Sagradas. Em outro lugar, Jesus se referiu à sua própria morte, quando disse: é chegada a minha hora. Ei filho, chegue aqui, chegue o seu ouvido e o seu coração aqui. A cruz de Cristo deve ser central em sua vida, ocupar esse lugar e daí jamais sair. Você sabe por quê? Porque é sobre a cruz o principal motivo que Jesus preferiu ser lembrado. Jesus instituiu a ceia utilizando 2 elementos: o pão e o sangue. O pão que fala do seu corpo, que foi machucado, que foi moído, que foi destroçado na cruz do Calvário. O vinho que fala do seu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Ela é nova, mas ela é eterna, insubstituível, definitiva. E Jesus disse: olha, fazer isso em memória de mim. Isso precisamos ceiar, porque esse foi um modo de Jesus, que Jesus escolheu, preferiu, para que nós lembrássemos. E o pão e o vinho nos reporta, nos conduz àquela sexta-feira, onde Satanás tocou o seu calcanhar. Aleluia. Percebam, meus irmãos, que ele não pediu para ser lembrado por seus milagres. Olha, lembrem-se de mim. Fixem, estabeleçam a lembrança a partir daquele dia em Betânia, que eu ressuscitei Lázaro, ou quem sabe aquele dia em que eu ressuscitei o filho da viúva de Naim, ou quem sabe aquele dia em que o gadareno foi liberto. Ele poderia fazê-lo a partir dos seus milagres, lembram-se, mas não. Ele diz: a morte, a cruz é central. Ninguém sabe, queridos, o dia
do nascimento de Jesus, a controvérsia. Mas sabemos, foi numa sexta-feira que ele tragou a morte pela vitória da cruz. Aleluia! Aleluia! Você sabe por quê? A cruz tem que ser central na sua vida e na minha. Porque a igreja primitiva a tinha nesses moldes. A igreja primitiva via assim. A igreja primitiva, ela podia se utilizar de muitos símbolos para fazer lembrar-se do Salvador que foi e um dia voltará. Quem sabe a manjedoura? Disse alguém. Essa manjedoura que fala desse servo sofredor, humilde, que nasceu naquela cidade insignificante. Mas não. A igreja primitiva podia ter escolhido a toalha, que nos reporta ao serviço. Mas a igreja primitiva, meus irmãos, escolheram a cruz de Cristo. Símbolo de escárnio, símbolo de vergonha. Mas Jesus venceu a vergonha. Jesus venceu o mal. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a morte. E isso na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Porque a tua cruz, a cruz fala de um exemplo a ser seguido. A cruz fala de obediência irrestrita. A cruz fala de obediência até a morte. A cruz fala de humildade, de escárnio, de provocação. A cruz fala da melhor escolha, do caminho estreito que conduz à luz, da porta apertada que conduz à vida. De forma que todas as ações dos servos de Deus devem ser padronizadas pela cruz. As nossas respostas na sociedade, as nossas respostas na família, as nossas respostas nos nossos negócios, todas elas precisam de estar alinhadas, elas precisam de estar padronizadas pelo modelo da cruz, e de lá não podemos descer, pois com Ele fomos crucificados também. A cruz de Cristo, irmãos, é indispensável para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Precisamos do seu exemplo, precisamos da sua mensagem, precisamos da sua vida em nós. Aleluia! A cruz de Cristo, meus irmãos, é o próprio Evangelho. Porque o Evangelho é algo que alguém fez por mim, por você. A cruz de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Levante as suas mãos onde você está aí e diga: eu amo a mensagem da cruz. Eu amo a cruz de Cristo. Ela está centralizada, ela está num lugar de prioridade da minha vida, ela ocupa um lugar central em minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, nós amamos a mensagem da cruz. O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de
Quantos querem resolver, decidir, pautar as suas ações e estilo de vida pela mensagem da cruz? Eu queria convidar você que está no nosso meio hoje, ou aqui presencialmente, ou em casa, ou no seu lugar aí, através do YouTube, e ouviu essa mensagem, e você está dizendo: eu quero viver a mensagem da cruz, eu quero viver o Evangelho, eu quero isso para mim. Eu queria te ajudar com uma oração agora. Diga: Senhor Jesus, eu entendi a mensagem. Ajuda, igreja, eu entendi a tua mensagem. Por isso eu abro o meu coração para a triunfante entrada da mensagem da cruz. Eu mesmo não posso. E estou convencido de que o Senhor pode pagar a minha dívida eterna e me salvar, me livrando da culpa, do pecado e da morte. Eu te recebo, Senhor, para viver um estilo de vida que reflita a cruz de Cristo. Amém. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, antes se esvaziou a si mesmo, tomando a forma humana, foi achado como servo e servo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus lhe exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Cristo é o Senhor. Se hoje é esse sentimento que você tem, não no sentido de emoção, mas no sentido de atitude, eu quero conhecer quantas pessoas estão recebendo Jesus aqui hoje. E também pode colocar no chat aí dizendo: eu quero receber Jesus, meu nome é esse é meu telefone, eu quero receber contato da igreja. Esteja você onde estiver. Há alguém aqui dentro do prédio hoje que está voltando para a casa do Pai, sentia essa inadequação, essa alienação, e viu que agora tem um novo caminho, um caminho para o Pai. Tem alguém nessa condição aqui hoje que fez essa oração não porque eu pedi, repetiu-a porque foi dirigido assim, mas essa oração reflete o desejo do seu coração. Tem alguém nessa situação e quer receber Jesus como Senhor aqui hoje? Tem alguém hoje? Levante sua mão aí onde você está, nós vamos orar por você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero crer que pessoas estão fazendo isso hoje aí em casa, através das redes sociais. Entre em contato conosco, nós queremos amar você, nós queremos servir você com o ministério. Meus irmãos, eu queria desafiar vocês a pegar o link desta mensagem e enviar para alguém, dizendo: olha, há uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus quer abençoar as pessoas a partir disso. Quantos foram abençoados aqui hoje? Faça assim com a sua mão. Agora são 19 horas e 40 minutos. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre você. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de você. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém? Beijo no coração. Tchau. Obrigado. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim.